Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que vocês vão ver esse podcast, vão escutar esse podcast, mas hoje é a estreia do Luísa Me Ajuda e eu tenho a minha grande convidada, que eu estou muito feliz por fazer parte desse projeto, Manu Canielas. Manu, eu tenho uma admiração muito grande por ti. Recíproca. Eu fico muito feliz da gente ter uma conexão muito legal, de ter dado certo também parcerias, também tudo que a gente tá fazendo e construindo juntas está sendo muito legal e tá sendo muito especial começar essa segunda temporada contigo. Eu vou pedir, inclusive, pra tu te apresentar, pra tu falar um pouquinho mais de ti, mas só falando especificamente, a Manu é TikToker, influencer, produtora de conteúdo da moda. Então, a gente vai falar muito sobre moda, muito sobre direito da moda no episódio de hoje. Então, Manu, contigo. Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter sido a primeira convidada desse projeto tão especial. A Lu é uma advogada incrível que me ajuda muito. Ela explica tudo, gente. Eu sempre falo que eu não entendo nada. Chega aquele contrato que a gente não sabe nada, ela vem explicando passo por passo e fica tudo muito claro. Eu acho que ela me ajuda muito, eu aprendo muito contigo. Então, tô muito feliz de estar aqui e louca pra gente conversar sobre moda e sobre esse universo, como ele sempre se conecta com outros universos, agora com esse universo do direito também, né? Nossa, sim, a moda, muita gente acha que a moda não vai se ligar com direito, mas é absurdo o quanto que a moda é relacionada, é absurdo o quanto que as pessoas têm que entender que tudo que tem no direito também se relaciona na moda. E Manu, tu é a melhor pessoa que a gente poderia convidar para esse episódio pra gente falar sobre casos da moda, porque tu é uma pessoa que fala muito sobre as marcas, sobre também as tendências, tudo que a gente pode trazer de mais novo também nesse assunto. Inclusive, um dos últimos vídeos teus que tu trouxe foi do Jeremy Scott, que ele foi alguém, querendo ou não, muito polêmico. Teve muitas situações também na Moschino que ele trouxe. E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre ele, sobre a trajetória dele na marca e também como foi a construção dele para a Moschino. O Jeremy Scott, que era até então o diretor criativo da Moschino, ele criou a marca dele em 97. E ali ele já chamou muita atenção do mundo da moda, então já foi uma coisa que as pessoas procuraram muito e que olharam muito pra ele. E a Moschino, na verdade, o Franco Moschino, que foi quem criou a marca, ele morreu muito jovem, né? E a marca, ela foi assumida por outra direção criativa e, na verdade, o Jeremy foi o terceiro diretor criativo. Então é uma marca muito recente. E ele assumiu em 2013 e ele trouxe peças muito revolucionárias, ele trouxe muita alegria, ele trouxe tudo aquilo que o Franco já fazia, então toda aquela irreverência, aquela coisa, aquele humor subversivo de uma moda não moda, mas ele trouxe isso de uma forma que conversou muito com a nova geração. Então, principalmente a geração de redes sociais, essa geração nova, assim, que realmente estava procurando coisas que fossem instagramáveis, que aparecessem, que fossem diferentes, que fugissem do óbvio. Ele trouxe isso e ele conquistou um legado, assim, gigantesco. Ele deixou um legado gigantesco pra marca. A gente tá aí ansiosa pra ver o que ele vai fazer da vida nesse momento. Exato, Mas acho que esse trabalho dele da Moschino realmente foi revolucionário, assim. Sim, e até tu que me relembrou de dos casos dele, bem no início, se não me engano, foi a primeira coleção, uma das primeiras coleções que ele teve da Moschino, que ali ele já começou chamando a atenção de todo mundo com que ele apresentou. Tu poderia apresentar um pouquinho mais sobre como foi essa coleção? Até hoje, eu acho que é uma das coleções mais conhecidas da Moschino, assim, que as pessoas pensam em Moschino e lembram dessa coleção realmente, que foi uma coleção que falava muito sobre McDonald's, então, acho que a Moschino sempre teve essa reverência e essa coisa de brincar com a minha moda não é pra ser vendida, eu faço moda porque eu gosto, o Franco tinha muito disso, e o Jeremy Scott trouxe uma coleção que falava muito sobre capitalismo, sobre consumismo, e aí ele pegou um dos maiores símbolos de capitalismo, que era o McDonald's, e colocou nessa coleção. E aí o que a gente tem aqui que é muito interessante, que chamou muita atenção, foi a questão dos shapes que ele trouxe. Muita gente, quando fez review dessa coleção na época, muitos editores de moda falaram que era uma coleção que era o casamento entre o McDonald's e a Chanel. Então, realmente, coisas completamente opostas que a gente não esperava, mas que chamaram atenção e que fizeram com que ele entrasse no mercado e dissesse, olhem pra mim. Com certeza, isso chamou muita atenção e até pro lado jurídico chamou também muita atenção. Tiveram várias notícias, vários críticos também da moda que questionaram achando vai ter processo tanto da Chanel quanto do McDonald's. Mas, nessa situação, o mais curioso foi que nenhuma das duas entrou com processo.
tá? Nesse caso, a Chanel teve um posicionamento que ela já trazia de vários anos para evitar que a marca fosse generalizada. Isso é, que ela não tivesse uma perda de valor para identificar que as peças da moda, as peças que tem ali, ou que tantas outras marcas também utilizam esse estilo, seja remetido como o estilo Chanel. Apesar que ainda é muito usado, é muito feito isso, mas a Chanel tem todo uma forma de comunicação para a imprensa, para os editores da moda, para todas as pessoas que acabam publicando sobre a Chanel, para que eles entendam que aquele estilo é um casaco, é um estilo de casaco, mas não é o estilo de casaco Chanel. É o estilo específico dele, e evitando que seja generalizada a marca e tenha problemas como marcas que não perderam a sua proteção, mas elas tinham o risco de perder, como a Velcro, como a Gillette, porque elas ficaram quase como um sinônimo do produto delas. Claro, depois, com um trabalho muito forte de marketing dessas outras empresas, elas também conseguiram evitar perder proteção. Mas a Chanel quer evitar desde o princípio e não ter essa relação, e por isso essa estratégia de não entrar com o processo. Por isso que eles evitaram, já tinham posicionamento, eles manteram o mesmo posicionamento, decidiram, não vamos entrar com o processo. E o McDonald's também não entrou com o processo porque eles utilizaram de uma forma estratégica do que a Moschino fez. Eles decidiram, então, mostrar em propagandas, mostrar o quanto também o fast food deles, toda a forma que é vista como... É um que não lifestyle, seria né? Isso, é um lifestyle, mas que também não era atrelado a uma moda de alta classe. E que eles quiseram, então, como já tivemos esse vínculo, vamos aproveitar dele. E se eles aproveitaram, então, dessa forma, não entraram com o processo, viram, inclusive, de uma forma cômica, de depois fazerem suas próprias capinhas, de também utilizar aquilo que a Moschino trouxe. Então, foi uma estratégia que eles decidiram utilizar para fazer de uma forma mais positiva a partir disso, e muito mais em razão da estratégia deles. Poderia, como muitos pesquisadores do direito poderiam ter visto, poderia ser um caso de processo. Mas nem toda situação que pareça ser uma reprodução é justificado o negócio. Porque às vezes é muito melhor tu manter aquela marca próxima que fez aquilo, daqui a pouco fazer uma collab, que a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas fazer toda uma relação com o que o público gostou muito. E entrar com o processo muitas vezes pode ser algo que vai ser ruim para as duas partes, ainda que depois se ganhe, que se diga que teve uma reprodução. Mas, só reforçando, não é que sou contra processo, a gente vai trazer também muitos processos nesse caso. Mas aqui é muito específico como foi a primeira coleção dele. Então foram as duas marcas, elas decidiram fazer estratégias muito positivas a partir desse contexto de processo. Eu acho que Chanel foi uma coisa que a gente tava conversando, né? Eu pensei, nossa, eu achei que a Chanel tinha processado, obviamente. E aí, quando tu trouxe essa explicação, fez muito sentido pra mim, porque moda realmente é uma coisa que a gente apresenta uma coleção nova a cada 6 meses, sem contar com as coleções resort que são ali entre. Então, a moda tem que estar se renovando o tempo inteiro. É muito importante para as casas terem códigos, então a gente tem o tweed da Chanel, a gente tem o casaqueto, a gente tem as pérolas, a gente tem as camélias, mas são códigos, e acho que a marca não querer se restringir a isso é muito interessante. No primeiro momento a gente pensa, nossa, mas é óbvio que tem que processar, é o shape deles. Mas não, realmente, eles querem ser vistos como uma marca que vai inovar, que daqui 6 meses vai entregar outra coleção e que vai ser outra coisa. Então eu achei isso muito interessante, algo que eu não esperava, mas aí eu olhei e disse, não faz sentido, realmente. Claro, é uma marca tradicionalíssima na moda, clássica, mas eles querem também estar presentes, eles querem estar novos. Então também tem todo esse conceito que eles apresentam também nessa nota que foi apresentada na época, mas também toda a construção que ela tá tendo na moda também. Tu falou muito do Franco, quanto que ele também foi um dos estilistas tão importantes para Moschino, e a gente trouxe também um caso emblemático que houve deles, que esse daqui, a Chanel, não decidiu deixar de lado, decidiu realmente
entrar com processo, fazer todo um questionamento. Queria que tu contasse um pouquinho mais sobre ele, Manu, falar um pouco como que foi o conceito dele e aí depois eu também trago um pouco mais do jurídico que aconteceu. Eu acho que quando a gente volta nesse caso, que foi do Franco Moschino, chega a ser quase uma sátira o Jeremy Scott entrar falando de Chanel, né? Voltar na marca, entrar na marca falando de Chanel. Porque teve esse caso que foi em 91 e eles apresentaram essa camiseta, que na verdade tinha escrito Chanel No. 5. Então era o Chanel com os 2 N's, aquela coisa de não é o Chanel, mas está aqui. Só que realmente com a mesma fonte, com o mesmo número, com o logotipo icônico da Chanel. E aí realmente foi uma coisa que a marca foi atrás e acho que foi buscar aquele... Não, essa marca é minha, peraí. Exato. É quase que ele copia, mas não faz igual. Por favor. Mas, assim, igual, é óbvio que nessa situação a Chanel não deixou passar. E, inclusive, para questões de registros praticamente internacionais, a Chanel buscou a proteção do nome Chanel para perfume e Chanel para diversas outras classes que são relacionadas. Inclusive, a marca agora já é reconhecida como de alto renome. Isso ela tem proteção em todas as classes. E aqui é uma situação direta de confronto. Mudança de uma letra não exclui, ainda que tenha fonética diferente. Chanel e Channel é diferente. A gente não descarta isso. Mas aqui é direto uma relação que queria ser feita. É uma questão que buscou ser cômica, mas esse cômico foi um pouco mais visto com maus olhos pela Chanel em relação a essa coleção do que foi a coleção do Jeremy Scott. Eu acho que tem uma questão também de ser perfume, né? Porque perfume para as marcas de luxo é muito importante, assim, é uma categoria muito importante. Às vezes a pessoa que não pode comprar uma roupa, ela pode comprar um perfume. Então é uma coisa muito importante para as marcas, é algo que elas valorizam muito, que elas investem muito. Então eu talvez veja essa relação assim de que nas roupas, tá, aquele shape a gente deixa passar, quem nos conhece, mas o perfume ele é mundialmente conhecido. Acho que todo mundo já ouviu falar de Chanel No. 5. Então é realmente uma coisa que não, tá, aqui não brinca nesse território, que esse não pode. Inclusive, isso é exatamente o que tu falou, é a porta de entrada das grandes marcas, do como que as pessoas conseguem ter acesso. E claro, a defesa do Franco Moschino foi muito, teve a mudança, mas a Chanel teve a proteção para todas as expressões e ele nem utiliza. Mas não, isso não colou, o tribunal não aceitou, o processo realmente foi ganho pela Chanel, acabou a história. Não usa mais meu nome. Não usa mais meu nome. Mas, por isso mesmo, a genialidade do Jeremy Scott. Usou esse mesmo feeling de relacionar a Chanel, mas de uma forma muito estratégica, que conseguiu que não tivesse um processo. Incrível, incrível. Encerrando, mas não bem encerrando a discussão da Moschino, claro, é uma marca que chamou muita atenção, ela foi muito polêmica, então tiveram estilistas que falaram que houve reprodução de coleções deles, ou artistas mesmos que falaram que suas artes, que seus grafites ou que suas ilustrações foram reproduzidos. Então, é uma coisa que, ainda que a Moschino tenha também chamado a atenção, ou também poderia ter ferido de alguma forma grandes marcas, ela também chegou muito perto de marcas pequenas ou artistas pequenos. Eu acho que a gente vê muito essa discussão no meio da moda, assim, que é realmente dos pequenos designers, dos pequenos artistas. É uma coisa que a gente olha muito, porque quando a gente tá falando de uma grande marca, de uma grande corporação, ela tá ali com um problema, ela aciona os advogados, ela aciona toda a equipe jurídica dela e ela resolve aquele problema, ela tem condições de fazer isso. Mas nesse caso, quando são artistas que estão começando, quando são artistas menores, é muito mais complicado, porque realmente eles não têm acesso, eles não têm esse suporte. Então, é uma coisa que o mundo da moda olha muito, e acho que a nova geração, principalmente, assim, eu vejo que esse movimento no TikTok foi gigantesco, assim, a cada caso que acontece, viraliza, porque realmente a galera apoia e fala, não, peraí, ele tá começando, esse design é dele, então vamos cuidar pra isso, vamos olhar pra esse caso. E eu acho que hoje em dia é uma coisa que a gente tem cobrado muito mais. A gente já tinha casos, muitas vezes, a gente tem vários casos há muito tempo, mas eu acho que hoje em dia, para essa geração mais nova, é uma coisa muito importante. Essa situação, ela é muito interessante porque também é uma força que os pequenos artistas ou que os pequenos estilistas estão tendo. E também é um reconhecimento que o direito está próximo. E que não é porque são grandes marcas que precisa se afastar. Tanto que a imagem anterior e essa da Rhyme,
que chamaram muita atenção, porque de fato eles entraram no processo, de fato eles questionaram Moschino e vieram sólidos com seus argumentos de a ilustração é idêntica. Foi a polêmica, foi no TikTok, foi no Twitter, foi todas as redes sociais, as maiores redes sociais, elas foram atingidas e teve o público apoiando esses pequenos artistas e falando, não, isso é uma cópia, isso tem que ser questionado. Claro, também as redes sociais nem sempre estão certas, isso também precisa ser avaliado. Mas nesses casos a gente não tem uma decisão efetivamente jurídica porque os dois finalizaram com acordo. Mas alguma coisa foi resolvida e se teve acordo, provavelmente também a Moschino sentiu que os argumentos, de certa forma, eram aceitáveis, eram prováveis, senão ele teria deixado o processo correr e simplesmente teria perdido a ação. Eu acho que o público também avalia muito isso, né? Por que eu vou consumir alguma coisa de uma grande marca que está sendo uma cópia de um pequeno designer? Então eu vou comprar desse pequeno designer. Então, acho que essa questão de consumo também influencia muito nisso e também ajuda muito nesse mercado, né? Exato. Finalizando essa situação da Moschino, agora nós vamos falar também sobre outra marca super famosa, super tradicional, clássica também. E grandes marcas, na verdade, esse caso foi, e que claro, o solado, a gente não tem como não saber qual que é. A Louboutin é super reconhecido por seus sapatos com solado vermelho. Acho que toda mulher, ou ao menos conhece, mas praticamente muitas querem ter em algum momento. E temos aqui ao lado também Yves Saint Laurent com um sapato idêntico. Manu, tu conhecia esse caso, porque esse caso é, acho que um dos mais comentados no direito da moda, porque a Louboutin, nós estudamos sobre vários pontos de vista, inclusive a gente vai falar sobre alguns desses pontos de vista, mas é icônico esse processo. Tu conhecia sobre esse processo? Eu ainda não conhecia, fiquei conhecendo por ti. Acho que pra mim era mais um tipo de processo que eu falei, não, tá ganho. Louboutin com solado vermelho, gente, é marca registrada, deve ser super registrado, não tem outra opção. E realmente foi uma criação incrível do Louboutin, quando ele criou o sapato, ele já criava shapes incríveis, mas ele já tinha esse feeling de alguma coisa tem que diferenciar. Então ele queria que o sapato fosse tão bonito de costas quanto ele era de frente, quando a mulher andasse, fosse andar, né, estivesse andando. Então, ele criou esse solado que ficou icônico, que virou uma assinatura. A gente olha para um sapato com solado vermelho, a gente sabe que é Louboutin. E eu não conhecia o caso com o Yves Saint Laurent, e eu olhei para as duas imagens e eu falei, não, o Yves Saint Laurent perdeu com certeza, não tem a menor chance. E aí descobri contigo que foi um pouco diferente. No caso, foi realmente diferente. Esse processo, realmente a Louboutin perdeu. Sabe por quê? Porque, claro, Manu, já conversamos antes também do próprio episódio, mas explicando para todos, aqui a Yves Saint Laurent, de fato, ela utilizou todo o calçado revestido de vermelho. E não é só esse calçado que eles fizeram, foram outras cores também que utilizaram, então demonstraram uma boa fé. Claro, tiveram outros argumentos, dizendo que outras pessoas ou outras marcas já utilizavam assim algum solado vermelho de outra forma, mas o principal foi a questão da boa-fé, que não tinha intenção de copiar o Louboutin, justamente por utilizar também outras cores. A primeira impressão, a gente pode realmente entender. Acho que a imagem isolada é o que pesa muito, né? Porque se a gente olhasse as outras cores, talvez não pesasse tanto. E isso é muito importante também, a gente avalia muito no direito da moda e no direito em geral. Não é só o caso isolado, a gente precisa ver o contexto, a gente precisa ver o mercado, se isso não é reproduzido em diversos lugares, em outras peças, claro, como que é feito, mas a Louboutin nessa situação sim perdeu, mas não quer dizer que não tem proteção. Internacionalmente, já é reconhecido como o solado ser uma marca de posição. O que é uma marca de posição? Uma marca que está localizado em alguma parte de algum objeto. Muitas vezes isso acontece em peças de moda. E aqui no Brasil é algo que é super recente, que foi aprovado até pelo órgão, pelo INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que julga sobre esses processos e viu que, de fato, é uma marca, não tem como se questionar. O Louboutin tem o processo muito antigo e que com esse novo posicionamento tem uma tendência muito grande de conseguir o registro.
e que até as últimas informações que eu tenho não se teve o registro, mas pode ser que já tenha mudado, o NPI muda toda semana, é uma coisa que também eu não tenho controle sobre essa mudança. Mas outras marcas também muito conhecidas têm processos andando. Adidas, as 3 listras, são icônicas também, eles também têm esse processo, então é algo que super revolucionou e que, claro, esse processo que a gente trouxe, ele é talvez o mais diferente porque teve essa boa fé, mas qualquer outra que fosse fazer com o salado vermelho, provavelmente perderia. Não? E acho que, mais uma vez, é o momento em que a gente tem aquele julgamento, a gente vai ter o julgamento jurídico e a gente vai ter o das pessoas que estão consumindo, que vão olhar qualquer peça com 3 listras e vão falar, mas não é da Adidas? Não, como assim? Então, acho que também tem muito essa criação na cabeça do consumidor, né? Se tem uma marca forte, uma marca que é registrada, que o consumidor diretamente vai associar a ela, é uma coisa que é muito importante também ter essa proteção jurídica, que eu acho que é uma coisa que é muito legal e que bom que tá vindo aí dessa forma, porque também colabora para esse processo, né? Exato, e colabora também para os negócios, para as marcas, mas isso é tudo uma construção. O direito, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, o direito não está em sintonia com a sociedade, ele sempre está correndo atrás ao que a sociedade está. Inclusive, internacionalmente, até um caso específico, a gente saindo um pouquinho desse específico, mas cheiros não são protegidos aqui no Brasil. Internacionalmente, tem alguns países que aceitam a proteção. Então, a Melissa aqui não é protegida. Nossa, é verdade. Como registro, mas tem outras formas de proteção. Então, é porque em processos judiciais a gente consegue demonstrar que tá tendo, se alguém copia, tá tendo uma concorrência desleal. Porque tá se utilizando de algo que os consumidores conhecem, que os consumidores atrelam o negócio. E isso é reconhecida a reprodução. É uma forma até de estimular a criatividade, né? Então tá, aqui não pode copiar, faz o teu, cria o teu e faz alguma coisa nova. Exatamente, toda a propriedade intelectual é isso, é essa essência, de proteger os negócios, os artistas, as pessoas que acabam criando e evitar que as pessoas copiem. Mas por quê? Não é só para simplesmente trancar o negócio, trancar o mercado, mas estimular que as pessoas criem coisas novas e que aí peguem, não de forma desviada, mas uma forma positiva, com novas criações que continue desenvolvendo a economia, desenvolvendo o país. Por isso que também a propriedade intelectual nunca vai acabar, ela sempre cresce, ela sempre estimula que as pessoas tenham desenvolvimento. E pegando esse gancho de desenvolvimento, queria trazer também sobre algo super novo, que ainda se tem muita dúvida, eu continuo estudando, tu também já estudou sobre, que tu já falou, já teve TikTok falando sobre vídeos no Reels também, tudo que são as NFTs. É algo super novo, super polêmico, e temos casos também, Manu, explica um pouquinho sobre como também tu teve contato com as NFTs, pra gente também falar sobre o caso específico. Acho que a gente sempre fala dessas novas tecnologias, elas sempre dão um pouco de medo. Então, a gente tem falado muito de metaverso, a gente fala de blockchain, NFT, e vira aquele grande bicho de 7 cabeças que ninguém entende. E eu sempre que surge alguma coisa nova, eu gosto de ir atrás. Acho que foi muito assim com o TikTok, que eu entrei quando tudo era mato e ninguém tava lá. Então, essa coisa de metaverso, de NFTs, foi uma coisa também que eu fui muito atrás. E eu vi que as marcas de moda estavam indo muito atrás, então eu precisava estudar aquilo. Balenciaga foi uma das primeiras marcas a entrar, Gucci também. Então, eles faziam muita presença digital através de videogames. Então, colocando as skins lá, as roupas de cada personagem dentro dos jogos. E aí, a gente começou a ver um outro movimento também das NFTs, então as marcas vão começar a fazer coisas associadas. Tem várias marcas que já lançaram, por exemplo, o tênis, que eu posso comprar o tênis no jogo, eu posso comprar o tênis na NFT e eu posso ter o tênis físico também. Então, elas ainda estão explorando muito esse universo, mas a gente tem visto muito mais as marcas realmente entrando nesse mundo e vendo como é que elas vão se posicionar ali dentro. Exato, e todo esse universo também se liga com o metaverso mesmo, que, claro, tu trouxe o cenário de jogos, porque é o que a gente vive muito mais no concreto hoje. É o que a gente tem no momento disso, né? Exato, é o que a gente tem de conseguir comprar, de conseguir melhorar também, mas o metaverso vem muito no sentido também de que a sociedade vai se relacionar de outra forma. É um outro meio que não vai ser mais só o presencial ou o virtual, só o computador. Vai ser algo muito comum termos os óculos, que não vão ser mais os trambolhões, vão ser algo muito mais no nosso dia a dia. E
estaremos interagindo com tudo, tendo o físico, mas também tendo o virtual. E tendo esse impulso, já temos casos, já temos processo judicial com essa situação. E a mais clássica bolsa da Hermès, a Birkin, tem muitas polêmicas também com a Birkin, mas a gente trouxe também um específico caso de NFT. Que foi um lançamento de um artista que se disse como artista, claro, não questionando os outros trabalhos dele, que podem ser também muito bem reconhecidos, mas nesse caso ele mencionou que era uma criação artística da bolsa Birkin, inclusive deixou as NFTs, a coleção das NFTs, com o nome Meta Birkin. Então tinha uma violação completa de direitos da Hermès nesse caso. Tu conhecia esse caso também, queria que tu também explicasse um pouquinho sobre como que tu teve contato sobre ele. Eu cheguei a ver as Meta Birkins e eu acho que aí é um movimento muito interessante, porque eu pensei que pudesse ser da Hermès também. Então, quando eu vi elas, eu falei, nossa, mas eles já estão investindo em uma marca tão tradicional e tão clássica. E aí, depois é que eu fui descobrir que não tinha nada a ver com eles e que realmente estava tramitando o processo. Porque, realmente, né, é a Birkin ali, só que a gente associa de cara. Eu acho que eu vi o nome, vi o modelo, vi a coisa e pensei, bom, Hermès. Exato. Não tenho, nesse caso, eu tento ser muito ponderada, tentar entender todos os lados, mas nesse caso, realmente, é muito difícil a gente conseguir identificar uma criatividade. Tudo bem, utilizou um meio diferente, mas o meio não é o que é protegido. O que é protegido é a criação. Se a criação é uma idêntica cópia às bolsas Birkin, não tem muito como se justificar. E, inclusive, tem o teu próprio histórico. Tu já falou. Pode ser que tu não tinha ouvido falar do processo antes, mas viu as NFTs e achou que era da Hermès. É algo que, de fato, não se tinha como se ver como talvez uma referência, que tem uma linha muito tênue do que é referência e o que não é, Total. o que é inspiração, mas nesse caso não poderia nem ter essa discussão. Então eles perderam o processo mesmo, o artista perdeu, não tinha muito o que se discutir. Eu acho que uma das coisas mais legais do que está surgindo agora de NFT e de metaverso é que as coisas realmente têm surgido com mais proteção. Porque quando a gente começou no mundo da internet, não tinha nada. A internet era a terra de ninguém, não existiam leis, não existiam nada. E agora eu vejo que tem muito mais essa preocupação, assim, tá, NFT é arte, então como é que a gente faz esse registro? Esse registro em blockchain, o que é isso? Isso tá garantido? Como é que eu faço esse rastreamento, né? Então eu vejo que tem surgido muito mais com uma preocupação legal também, pra gente não ter isso que a gente teve no começo da internet. Então acho que essa Web 3.0 tá vindo muito mais preparada e muito mais protegida também. Sem dúvida, sem dúvida. E isso é muito relacionado ao próprio meio descentralizado, que todas as pessoas têm as informações e isso consegue ter uma rastreabilidade muito melhor. Bom, eu queria continuar falando muito sobre NFT, sobre todo esse assunto, porque é algo que eu sempre explode minha cabeça, porque eu acho muito incrível. Eu ainda tenho que estudar muito mais sobre... A gente porque parece que estuda, precisa mais. Exato, a gente tem que evoluir muito ainda, porque também tá começando. Claro, as pessoas que já estão há muitos anos também estudando já podem dizer, o que ela tá falando que tá começando? A gente já tá conseguindo ter grandes frutos, conseguindo ganhar muito dinheiro com esse meio. Mas mesmo assim, para as pessoas ainda não tá próximo, mas já tá chegando próximo, já tá chegando muito perto, as grandes marcas estão vendo isso. E até uma coisa que me chamou a atenção no teu vídeo, que eu revi ele, que tu falou que quando foi o surgimento da internet, as grandes marcas ficaram para trás. Das redes sociais, na verdade. Exato. E agora, elas não estão deixando, né? Exato, eu acho que é esse movimento de, não, agora isso não vai acontecer, porque tinha muito aquela coisa, não, redes sociais, tá todo mundo lá, eu que sou uma marca de luxo, não vou entrar. Só que tem como entrar e tem como fazer a mesma coisa, foi com os desfiles, que depois com a pandemia, as marcas tiveram que fazer online, tiveram que entrar naquele mundo, então assim, não vai entrar, agora vai. Então, eu acho que eles realmente estão muito mais atentos nesse momento pra não acontecer de novo esse movimento de ficar pra trás. Assim. Exato. Então, claro, finalizando esse assunto da Birkin,
digital, do todo lado das NFTs. Eu só queria trazer o porquê, na verdade, que eu mencionei que a Hermès já teve, a Hermès e a Birkin já teve tantas discussões. São inúmeros processos ao redor do mundo que tiveram. A verdade é que todo mundo quer uma Birkin. É verdade, quem não quer uma Birkin? É icônico, é algo, é realmente um desejo que a gente tem. São inúmeros os processos que já aconteceram e eu trouxe um caso só de referência que não só no lado virtual, mas no físico, no que a gente ainda vive muito, só praticamente, muitas pessoas, acontecem essas reproduções. Claro, tem as réplicas, que a gente não tem o que se discutir, que aí realmente é para, entre aspas, tentar dar acesso a quem não pode comprar, mas tem todo um lado de pirataria, toda uma discussão que acho que também a gente não... Entra em vários pontos. Entra de inúmeros pontos. Mas aqui foi uma intenção de talvez fazer uma referência. Aquilo que eu falei, referências são muito sutis e grande parte das vezes tem que ter um cuidado enorme para não acontecer o que aconteceu. De ser uma cópia, mas só num outro estilo de bolsa. Mas que isso... na verdade, a Hermès não deixou passar porque denigre também a própria imagem da Birkin, que ela realmente é um artigo de luxo e não quer se relacionar com uma eco bag. Acho que nesse caso, então, que teve a cópia, que realmente passou pra uma eco bag, eu vi isso no TikTok, viralizou muito, porque o menino chegava com várias bolsas, ele falava, comprei várias Birkins, e ele tava lá com uma eco bag, e ele andava com elas, então realmente foi algo que viralizou. Acho que pra marca é muito interessante pra gente ver o quanto ela é desejada. Porque isso explodiu de vendas muito rápido. Até eles tirarem do mercado, já tinha vendido várias. Exato. Então, mostra muito essa questão do desejo da marca. Mas, realmente, é que por questões de proteção, é uma coisa que não pode acontecer, assim. Mas seria uma forma interessante de repente, eles pensarem em alguma coisa, em quem sabe, um dia uma collab. Acredito que não tenha muito a ver com o posicionamento deles. Mas é um ponto um termômetro interessante pra avaliar, assim, não, a gente tá no caminho certo, as pessoas ainda querem muito a nossa marca, elas desejam muito. Exato, e até disso que tu falou de collab, é algo que a gente tem que inclusive, eu vejo, e você também traz muito isso, é um meio do caminho que evita ter essas situações e evita ter problemas jurídicos no futuro. Também a forma que eu gosto muito de trabalhar, quanto mais conversado, quanto mais informado, sempre melhor, porque todas as pessoas são atendidas, todos os negócios são atendidos. E as collabs são muito isso, de ter uma parceria, de ter uma comunhão de esforços para conseguir ter um resultado melhor para os negócios. O jurídico também, quem tem um lado preventivo, comemora, porque vê o negócio dando certo, com contratos muito bem fechados também, dando tudo certo, a gente comemora, porque a gente... claro, tem perfis de advogado para todos os lados também, mas eu tenho um perfil muito de... Eu quero que o negócio dê certo, eu quero que os contratos deem certo, eu quero que não dê problema. Como que eu posso resolver isso? Vou resolver de tal forma. E é uma alternativa super positiva para as grandes marcas, para as pequenas marcas, para todos ter esse conjunto, essa comunicação integrada, que puxando inclusive toda a lógica da Web3, que é assim, é de colaboração, é das pessoas estarem juntas, descentralizadas e colaborando, né, Manu? Acho que no mundo da moda a gente teve o ano das collabs, assim, foi realmente o ano que a gente mais viu colaborações. Começou esse movimento assim mais recente, óbvio que a gente tem colaborações aí há muito tempo, mas esse movimento mais recente aconteceu muito com Gucci e Balenciaga, e ali foi uma autorização para hackear. Então, assim, Alessandro Michele conversou com o Jimmy Vassalli e falou: vou hackear os teus códigos, a gente não vai criar juntos. E ok, foi acordado entre eles, ele trouxe aqueles logos, ele botou o logo onde ele queria, ele trouxe os shapes que ele queria, ele pegou tudo que ele queria de Balenciaga e colocou na coleção dele. E a mesma coisa depois aconteceu ao contrário, Balenciaga pegou muito de Gucci e colocou ali. E as marcas viram que isso dava muito certo, e a gente num primeiro momento falou, deu certo porque é do mesmo grupo, né? Balenciaga e Gucci são do mesmo grupo. Mas e como é que vai ser isso depois? E aí veio o Fendi e Versace, que são de grupos diferentes, e foi uma collab que deu super certo, aí se criaram juntos, juntaram códigos, e é um negócio que uma coisa que só soma realmente, porque as pessoas gostam muito de ver aqueles universos, a gente quer ver aqueles designers pensando juntos, que é uma coisa que a gente não tem acesso, e de repente eles estão desfilando aquilo ali. Então é muito legal, eu acho que a colaboração com certeza vai continuar sendo um movimento bem interessante na moda, e eu acho que só tende a crescer. Com certeza, e é muito mais visto como um lado positivo, porque justamente é a conexão, é as pessoas estarem juntos. Então, gente, falamos de muita coisa, de muitos casos.
Claro, a gente poderia explorar inúmeros outros. Claro, eu e a Manu, a gente falou sobre alguns outros. Tinha inúmeros processos também pra gente falar. É like pra parte 2. Quem sabe, podemos combinar uma parte 2. acho. Ia ser ótimo. Mas, Manu, eu vou te agradecer muito por ter aceitado esse convite, por ter feito parte do Luísa Me Ajuda também, estreando a segunda temporada nesse novo formato. E queria que também tu falasse um pouquinho mais dos novos projetos, das novas collabs que tu também tá tendo, ou que vai, se pode falar, obviamente, agora, ou que vai ter pros próximos meses ou dias. Lu, eu quero te agradecer, tô super feliz de estar aqui. Acho que sempre o convite pra falar de moda em outros universos sempre me faz muito feliz. Tô aí com um novo projeto que vai ser a Gramado Summit, então vou participar lá pra gente falar justamente sobre mídias digitais e moda, então sobre o quanto as mídias digitais mudaram esse universo, o quanto a gente mudou o consumo de tendências, enquanto a gente mudou tudo isso, e eu acho que é sempre muito legal a gente falar sobre esses universos, a gente misturar e mostrar que tá tudo conectado. Quero muito te agradecer, obrigada! Tô super feliz com o convite, gente. Se vocês curtirem, se vocês quiserem mais casos, avisem, comentem, curtam aí, que a gente pode voltar, né? Com certeza, com certeza. Que, olha, casos na moda é o que mais tem, o que mais Fofoca tem. Fashion tá cheio. E é tão bom a gente ver, conhecer. E também, pra quem tem negócio, saber o que evitar, né? Com certeza. Exatamente. Mas convidando vocês também para assistirem, escutarem, quando vocês puderem. Mas o lançamento vai ser daqui uma semana do próximo episódio, que a próxima convidada vai ser a Malu Fittipaldi, falando sobre direitos autorais no mundo da música, com toda a experiência que ela tem como DJ. Então, fiquem ligados!